O Ministério da Justiça prepara um decreto para regular o uso da força pelas polícias de todo o país. Esse decreto vai prever que os governadores que quiserem receber dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para que as ações que envolvam o uso da força, ou seja, para comprar armas, munição e instrumentos não letais, esses governadores que quiserem isso, terão que seguir as regras federais. O texto propõe ainda que a criação de um órgão que deverá produzir e divulgar dados sobre mortes causadas pela polícia e mortes de policiais. Entidades ligadas à polícia estadual ou às polícias estaduais já criticam essa possibilidade. A gente viu nessa regulamentação que pode vir a acontecer, isso ainda é um projeto, é uma minuta de regulamentação, de que a gente vai ter alguns critérios mais rígidos, ô João Belucci, para o policial. Então, o uso de algema é só em último caso, não sei se precisaria de uma regulamentação para isso, porque a gente já tem, inclusive, súmula no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema. A gente tem algumas previsões desse decreto que inibem, de alguma maneira, a atuação policial. E aí, se o governador, você quer ter acesso ao Fundo Nacional de Segurança Pública, tem que cumprir essas regrinhas aqui, tudo isso para diminuir a letalidade policial. Pois é, Colbert, eu vejo que até o próprio termo letalidade policial ele já tem uma carga valorativa ali que é proposital, porque o policial, em tese, ele age para cumprir a lei. A letalidade, a tal que se diz nesses estudos, é num caso de confronto. Até a palavra confronto com a polícia, a expressão já é errada, porque não existe confronto com a polícia, existe sim atirar na polícia. Ninguém atira na polícia. Agora, você vê que esse projeto de regulamentação, ele prevê o que já prevê os outros regulamentos de polícia. A polícia já tem um procedimental de abordar as pessoas. Essas abordagens violentas são em extremíssimos casos, né? Usa-se a narrativa desses casos extremíssimos que pauta a condução da polícia e não é verdade. A polícia é bastante profissional, os seus profissionais atuam com zelo, com dedicação e, em casos extremos, agem de forma abrupta. Agora, nesses casos extremos, o que a regulamentação quer prever é pautar a lógica da polícia, da questão da segurança pública. Eles já fizeram isso na questão das câmeras, o Ministério da Justiça falou... Eis o caso. A gente vai fazer, o Ministério Público o Ministério da Justiça falou, a gente vai fazer uma regulamentação aqui que é só uma diretriz. Aí depois a diretriz já passa a ser obrigatória. É o mesmo caso, eles estão criando uma diretriz, agora já está falando, os estados têm que seguir para pautar a sua segurança pública, tirando a autonomia dos estados para sequestrá-los em forma de recursos. Falou, se você não cumprir aqui os requisitos, você não vai ter acesso aos recursos. Eu lamento que a União se meta tanto, deveria deixar mais autonomia aos estados e, como eu disse, é o mesmo caso das câmeras. Primeiro é só uma diretriz, depois virou obrigatória, infelizmente. João Belucci, você tocou no ponto. O que traz o governo federal, o que trouxe o governo federal a essa diretriz é justamente essa polêmica sobre o uso das câmeras, né? O Estado quer que as câmeras sejam utilizadas de uma determinada forma, que haja um determinado protocolo para a utilização das câmeras, e o governo federal, o Ministério da Justiça, quer impor, para o bem ou para o mal, acredito eu que para o bem, um protocolo mais rígido, geral, para o uso das câmeras, e aí a forma de incentivar os estados a aderirem a esse protocolo mais rígido é a forma financeira. Eu te transfiro o dinheiro se você seguir esse protocolo que nós, como governo federal, acreditamos que é o melhor. Eu acho, você estava falando, e eu concordo com você, o Brasil é uma federação só no nome. Só no nome. Só no nome. O Brasil não é a República Federativa do Brasil, né? Nem é os Estados Unidos do Brasil. Já foi. Já fomos. Né? Os Até Estados a bandeira Unidos do era Brasil. parecida. Não. O Brasil... Foi, ele Pacheco, tem... a bandeira antigona lá. Não, nós fomos os Estados Unidos do Brasil. Exato. Mas nós temos um governo... A primeira bandeira da República, me lembro. Nós temos uma administração que ela é verticalizada, ela vem de cima para baixo. E o governo federal está exercendo isso. O Ministério da Justiça deseja que seja utilizado, eu acho que o grande cerne dessa política que está sendo implementada ou pelo menos o que iniciou isso, essa questão relativa ao uso das câmeras. Não, mas é uma diferença muito grande, Pacheco. Lá atrás, o governo havia dito que ia emprestar dinheiro a quem seguisse certas normas. Até aí eu aceito. Agora não. Agora semana sim, semana não. Não é isso não, nós temos visto propostas de novas medidas do governo e sempre na exposição de motivos se coloca lá.
para reduzir a letalidade policial. E já existe um erro muito grande aí. Claro que a gente quer reduzir a letalidade policial, mas o objetivo não pode ser esse. O objetivo tem que ser aumentar a eficácia policial. E para aumentar a eficácia, apenas uma das coisas é reduzir a letalidade. E outra muito importante é dar-lhe autonomia. Autonomia com controle dos governos e do judiciário estadual, porque é aí que estão as polícias. Eu quero só o governo federal querer se meter na segurança, que é obrigação dos estados, é querer padronizar o Brasil, e sempre que se faz isso, se nivela por baixo e não por cima. Eu quero fazer só 2 observações, Diogo. Quando a gente fala em reduzir a letalidade policial, não é só reduzir o número de pessoas que a polícia mata, mas também o número de policiais. Não importa, esse não pode ser o objetivo maior. O objetivo maior é preservar a vida. O objetivo maior é a eficácia policial. A eficácia policial preservando a vida, tanto do policial quanto do suspeito, né? Uma outra questão é a seguinte: às vezes a gente critica o governo federal porque ele delega demais a questão da segurança aos estados. Aí quando o governo federal resolve que não, eu vou tomar a frente e vou capitanear essa questão, aí a gente critica porque ele está invadindo a competência dos estados. Eu jamais critiquei delegação do governo federal. E sempre, junto com o João Beluto, sempre pedi mais autonomia para os estados. Diogo, eu não estou falando de você, eu estou falando da população em geral e da mídia em particular. A gente tem que... o que eu busco, o que eu apregoo, o que eu espero é que a segurança pública não seja mais uma questão tão politizada, porque a gente chegou num... É o governo federal que está politizando. Eu acho que não. Acho que o governo federal está procurando trazer os estados para junto de si. O projeto do SUSP, né? Estados para junto de si, os estados têm que ter autonomia, pública, Luiz Fernando. Sistema de unificação de segurança Sistema pública. único. Sistema único de segurança pública, isso aí vem há 25 anos, o governo federal vem tentando implementar o SUSP e não consegue, porque há resistência dos estados. Então eu acho que, sabe, tá na hora a gente parar de enxugar gelo. Sim. E chegar numa coisa que seja boa para todo mundo, e em especial para a população, porque a população não tem nada a ver com essa disputa de poder. Mas veja que o chamado SUS, que não é único, é atribuição principalmente dos governos estaduais e municipais. É aí que se aplica a saúde de verdade. As coisas mais simples, mais elementares pelos municípios e a alta complexidade pelos estados. Pouquíssimo pela União em alguns estados, e quando faz com péssima qualidade. Veja o estado de São Paulo, que ele cuida da saúde das pessoas, é o estado que não faz com perfeição, mas faz melhor que todos os outros. Querer criar o SUSP é querer centralizar mais ainda as coisas em Brasília, ou melhor, no Planalto Central. Isso não é bom. Só para deixar claro, o SUSP já existe, viu? Desde 2018, 2017... O SUSP, Kobayashi... Assim, governo Michel Temer, salve... Eu vou checar essa informação. Kobayashi, eu vou te dar uma informação, vou dar uma informação para os nossos telespectadores e ouvintes. O SUSP, no primeiro governo Lula, o ministro Márcio Tomás Vassos viajou todos os estados brasileiros na tentativa de criar o SUSP. Isso eu estou falando de 2004, 2005, 2006. O Márcio viajou todos os estados brasileiros, conversou com todos os secretários de segurança pública e deu com os burros na água. Então, sabe, é uma questão que já vem de longe. Eu acompanhei há 20 anos atrás, eu trabalhei nesse projeto e a gente não conseguiu fazer. Tá vendo, meus amigos? Ó, Lei 13.675, de junho de 2018, uma lei sancionada pelo então presidente Michel Temer, criou o Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, criado em 2018, que não está tão aplicado assim, levado a efeito nos estados. A questão agora, Pachecão, não é nem criar, é implementar e ter os seus efeitos nacionalmente falando. Isso, né? Aí não se chama legislação, mas se chama vontade política. Exato. Vontade política de unir forças. Olha só, a gente estava falando aqui sobre o que fala esse projeto de decreto, Acácio Miranda, e são alguns temas tratados, em especial 6 temas: emprego de arma de fogo,
reduzindo o poder do policial usar a arma de fogo. Então tem várias situações lá que o decreto limita o uso da arma de fogo. Gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar também limitando a força da polícia, o uso de algemas, lesão ou morte decorrente de uso da força. Morreu alguém num confronto policial, isso já vai se virar contra o policial de alguma maneira mais rígida em comparação com o que temos hoje. E a criação de um comitê de monitoramento do uso da força, também algo que vai fiscalizar ainda mais os policiais. Eu quero saber o seguinte, Acácio Miranda, segurança pública é um assunto recorrente ultimamente, uma das grandes preocupações do cidadão, a segurança pública. E aí, estando o cidadão inseguro, o que faz o governo? Cria uma série de regras para inibir o policial. Essa é a iniciativa, essa é a resposta que a gente tem do nosso Ministério de Justiça e Segurança Pública, meu querido Acácio Miranda. Eu quero saber se essa é a prioridade. Vamos resolver a segurança pública cuidando melhor aqui da fiscalização dos policiais. É maluco até a gente defender, né? Porque nós falávamos anteriormente sobre a questão da reversão dos bens apreendidos com as organizações criminosas e falávamos que o conteúdo é bom, mas a forma utilizada é equivocada. Agora, nós tratamos ainda dentro da linha da segurança pública de um projeto cuja forma é correta, porém o conteúdo é equivocadíssimo. Ninguém defende a letalidade policial, mas todos nós defendemos que há necessidade de nós rediscutirmos o que está posto. Ninguém discute que o problema da segurança pública existe, todos nós vivemos uma sensação de insegurança e há necessidade das autoridades aperfeiçoarem a sua atuação. Agora, restrição e aperfeiçoamento não são sinônimos. Essa medida atual é uma medida restritiva, não é uma medida que aperfeiçoa a atuação das autoridades policiais. E no meu entendimento, posso estar equivocado, essa restrição não vai contribuir para a melhoria da segurança pública. Ela só trará, mais uma vez, uma insegurança jurídica, dessa vez aos policiais que estão atuando. Meus amigos, 4 horas e 38 minutos, eu quero me despedir, agradecer aqui a participação, mais uma vez, brilhante do nosso querido amigo Luiz Fernando Pacheco, que esteve conosco no Tá na Roda. Nelson Kobayashi. Pra mim, domingou, bebê. 16h38. Se o Pachecão fez. Se não fez, não faz mais. Boa semana pra todos vocês. Daqui uma semana teremos eleição. Votem bem, votem com consciência. Vamos eleger o que for melhor para todos nós, para nossa população. Um beijo para vocês. Um beijo a todos os meus colegas aqui de bancada. Mais uma vez, uma alegria, um prazer estar com vocês. Luiz Fernando Muito Pacheco. Boa semana. Luiz Fernando Pacheco participou conosco do Tá na Roda desse domingo. Até mais, Pachecão. Por aqui a gente segue com esse assunto porque eu quero saber muito a opinião da minha querida Priscila. Quase o Pacheco passou na frente dessa câmera. Quase que ele derruba. Ô, Pacheco, domingou, mas domingo é com calma, Pachecão. Tem muitas horas nesse domingo para você ainda. Vai com calma, Pachecão. Fala lá, minha querida Priscila Silveira. Sim. Koba, é claro que a gente precisa de segurança pública, né? Nós, enquanto cidadãos, nós estamos vivenciando, né, a força do crime como um todo, mas eu preciso só aqui explicar para a nossa audiência que nós temos uma portaria de 2010 e é sobre essa portaria que vem essas diretrizes que foram trazidas por você agora, com gerenciamento de risco, com uso de algemas, que é a portaria 4226 de 2010, que é a que está em vigor, tá? Sim. Então, há aqui uma diretriz dada ao Ministério da Justiça para que o presidente faça através de decreto, tá? Essas normativas que você trouxe há pouco, mas existe uma portaria em vigor que ela diz que quando nós tivermos disparo de arma de fogo e uso de arma de fogo, ela deve se pautar em normas internacionais de proteção aos direitos humanos, tá, Koba? Então, deve obedecer ao princípio da legalidade, necessidade, proporcionalidade, moderação e conveniência. E isso, este fundamento dessa portaria diz respeito à atuação
nos órgãos de segurança pública, em específico ou em especial quando vão atirar. É claro que desarmar, eu não sei, estatisticamente, eu não sei se desarmar os nossos policiais vai fazer com que nós tenhamos uma diminuição, né, do crime, mas é só para deixar registrado para a nossa audiência que tudo isso se fundamenta nessa portaria que está em vigor e que nós somos, inclusive com relação a gerenciamento de crise, nós somos condenados, tá? É importante a gente falar para a nossa audiência que nós somos condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no que tange aí que o Brasil foi condenado por violência policial no caso de chacinas registradas, inclusive na favela Nova Brasil, no Rio de Janeiro, em 94 e 95. E é só por isso, tá? Em razão disso, que o governo, então, ele traz essas diretrizes e agora, fundamentando essas diretrizes através desse decreto. E é só para justificar, não estou falando que sou a favor, não sou contra, só para deixar esclarecido a nossa audiência, aqueles que estão conosco, a razão pela qual o ministro da Justiça fez todas essas diretrizes, tá bom? Nós vamos receber no Tá na Roda desse domingo, em substituição ao Luiz Fernando Pacheco, um outro querido amigo, Guilherme Mendes. Chega responsabilidade, hein? Guilhermão, bem-vindo, uma boa tarde para você. Você está acompanhando, já estava aqui nos bastidores acompanhando toda essa discussão envolvendo esta possível portaria, né? Esse projeto de portaria que pode sair do Ministério da Justiça. Eu quero saber a sua opinião sobre um detalhe. Para que os estados todos acessem o Fundo Nacional de Segurança Pública, tem que cumprir, tem que aderir, tem que assinar que vai cumprir esses protocolos aí do governo federal. Você não acha que isso é uma coação institucionalizada? Porque a liberdade da segurança pública continua sendo do governador. Está lá no artigo 144. Quem é que manda na Polícia Civil? Quem é que manda na Polícia Militar? Que são as duas principais forças de segurança no combate ao crime, né? Uma polícia ostensiva, uma polícia judiciária. E aí o governador, sendo eleito pelo povo, não é ele quem vai decidir se ele quiser ter acesso a um fundo nacional. Lembrando que a maioria dos estados são deficitários, ou seja, a maioria dos estados pobres, não tem dinheiro e querendo ter dinheiro do Fundo Nacional vão ter que abrir mão do poder de tomar as decisões sobre os seus protocolos para aderir a um protocolo nacional, um protocolo do Ministério da Justiça. Não foge um pouco dos critérios de democracia que a gente deveria prestigiar, de dar a quem tem competência a autonomia de tomar as suas decisões? Você concorda com esse método que já não é a primeira vez vem sendo aplicado pelo Ministério da Justiça? Já aconteceu com a questão das câmeras e agora novamente com esse novo protocolo de ação policial? Guilherme Mendes. Você que é um democrata, meu amigo. Boa tarde, Kobayashi, amigos da mesa. Fiquei muito feliz com a fala da doutora Priscila, porque ela foi ao ponto e deu o razoado histórico do porquê desse projeto. Eu vou parafrasear aquela alcunha feminista e meu dinheiro, minhas regras, não é, Nelsinho? Eu acho que funciona dessa maneira. Os estados são soberanos para administrar as suas forças de segurança, no entanto, o governo federal pode, deixando bem claro, o fundo é um incremento, é um algo a mais que o governo federal oferece e os fundos estão em várias áreas da sociedade. Tem a segurança pública, tem a educação básica, tem a saúde e o fundo é justamente uma tentativa de padronização. Então não acho que fuja necessariamente e nem é uma imposição da forma como você está falando, quase que no sentido de uma chantagem, né? Ou você faz como eu quero ou então não tem acesso ao dinheiro. Não. Mas isso está escrito, viu? Não estou inventando, acho que não estou dizendo, não estou imputando isso a você, mas no fundo o mecanismo é esse. Só que toda tentativa de padronização tem que vencer resistências. E se o governo federal, de fato, quer colaborar, veja, volto a dizer, usar esse termo, colaborar, porque, como a gente bem colocou na Constituição Federal, a gestão da segurança pública é uma prerrogativa dos estados. Mas se o governo federal quer, de alguma forma, colaborar, e toda vez que a gente vê o discurso sobre segurança, sempre se fala, as armas não entram, as armas entram pela fronteira, não tem fábrica de arma, as drogas entram pela fronteira, ninguém planta droga dentro dos seus territórios, ou seja, o governo federal é chamado sim, toda vez que a gente discute, sobretudo o crime organizado. Então acho que ele tem que participar nessa gestão. E não vejo de verdade nenhum tipo de ingerência desmedida. É uma prerrogativa. Se o governador quiser aderir, ele faz uso. Se ele não quiser, ele não é obrigado. Ele não usa como muitos estados fizeram agora com a questão das câmeras. Nem todos abraçaram as diretrizes do Ministério e nem por isso estão sendo penalizados. Só não vão receber aquele recurso, já que o governo federal quer sim colocar um padrão dentro da utilização das câmeras. Se quiser usar esse dinheiro, tem que seguir determinadas regras. Mas aí, Diogo da Luz, colaborar tem que ser de graça, né? Não tem que ser em troca de...
Porque daí é venda. Mas não é se quiser colaborar, não. É o contrário. Está tirando poderes, está tirando autonomia das polícias estaduais. Esse é o fato. Essas medidas, melhor dizer, não tenho dúvida, elas têm motivação ideológica e não de segurança e não técnica. E veja, inclusive, essa tal condenação. O Brasil foi condenado porque a polícia do Rio de Janeiro, parte da polícia do Rio de Janeiro, em 1994, uma vez cometeu esses erros graves, e a gente sabe muito bem, a polícia do Rio de Janeiro não é a melhor do Brasil. Não é a polícia de São Paulo, não é a polícia do Goiás, não é a polícia do Distrito Federal, não é a polícia do Mato Grosso, não é a polícia de muitos outros estados que são muito melhores. E o que a gente precisa é aprender com as melhores polícias e levar essas práticas para os outros estados por aprendizado, por conhecimento e não por imposição de Brasília, que eu insisto, o que vai acabar fazendo é nivelar as polícias por baixo. Ô Koba, só para complementar, ainda mais num contexto em que a maioria dos estados é dependente da União. Exatamente, não é exato. A imensa maioria. É dependente porque a União tira muito dinheiro, tira o recurso, e devolve pouco. Tira o recurso e devolve menos. Então, os estados mais pobres são os que vão mais sofrer com toda certeza. Porque você tem São Paulo, Rio, Minas, que são autônomos em termos de investimentos, mesmo de arrecadação, ainda que volte menos. Agora, para esses que são menos poderosos financeiramente, vai fazer muita diferença. Vai ter que seguir o regramento da União, como a professora colocou, via essa origem, né, que é questionável, mas foi o que restou para o Brasil atender a essas normas. Pediu. Eu pedi, é que o Diogo colocou um ponto que para mim é muito interessante. Acusar o governo federal de ideologizar essas horas. A discussão é algo que para mim soa parcial pelo seguinte sentido. Existem estudos, por exemplo, que justificam, e isso aconteceu de uma forma epidêmica no Brasil e no Brasil inteiro. É parcial, ele é ideológico. Mas todos os governos são, Diogo. Sim. Todos os governos são. Então o problema não está no governo federal. Você não pode carregar ideologia. Sim, concordo. Mas aí que está. Quando o Brasil, pelo Brasil inteiro, se resolveu militarizar as guardas municipais. Aí, existe estudo técnico que diga que ela é mais efetiva do que isso? Não, o que tem é ideologia. Quando se adota a política de combate... Precisa mudar. É óbvio, precisa mudar. Seria que a Constituição dissesse no seu artigo 144, cada estado organize as suas polícias como quiser. Pode ser 1, 2, 3, pode ser militar, pode ser civil, podem ser ambas. Esse seria o certo. Mas concordo. Fica essa existência de sempre o Planalto Central emanado... Querendo transformar o Brasil nos Estados Unidos, né? Municípios. Sem dúvida nenhuma. Mas oxalá acontecesse isso, porque o sistema de segurança americano, para mim, me parece muito mais efetivo que o brasileiro. E lá a polícia é municipal. E aí? É municipal, é municipal, mas uma série, tá aí a CIA, tá aí o FBI, uma série de ações na área de segurança cabe à União. Aliás, as duas polícias que são referências no mundo, qualquer cidadão que você descer aqui na Avenida Paulista e perguntar, você conhece uma polícia? Ele vai falar FBI, depois CIA, depois é capaz dele falar PM. As referências porque ele está aqui no Brasil, meu querido Guilherme. Não, porque, se o cara mora em Nova York, ele vai falar da polícia de Nova York. Eles propagandeiam. O de Nova York é municipal e dos condados. Mas já está acontecendo isso, né, Diogo? Na medida em que as guardas civis foram militarizadas e hoje trabalham com fuzil, com armamento pesado, elas já estão virando polícias municipais. É isso que está acontecendo numa distorção da própria... Qual município? Qual município tem uma polícia de verdade, com direito a fazer investigação? Como a lei deve, não tem. Não tem porque a lei não autoriza. Não tem, a lei não autoriza. Então não há autonomia. O que há é uma distorção. Aquilo que a gente colocou. As guardas civis hoje são mini PMs dentro dos seus municípios. É isso que vem acontecendo. Mas não tem autonomia. A Constituição não lhe permite autonomia. Concordo com você. Se quer reformar o modelo, vamos reformar o modelo. Agora, acusar o governo federal de ideologia, e aí se você pega na ponta o município que resolve militarizar a sua guarda, dizer que isso não é ideologia também. E não há estudos para isso. Deixa o município seguir seu caminho, deixa os cidadãos do município escolherem junto. Contra a lei, diga-se de passagem. Contra a lei. Inclusive, nem a obrigação de tantos vereadores e prefeito a cada 4 anos deveria ser imposta aos municípios. Eles deveriam ter autonomia até para escolher como se administrar. O Diogo da Luz, ele gosta desse negócio do poder do município. É um municipalista, o Diogo da Luz. Agora o Guilherme Mendes. Guilherme Mendes, fala aí ideologizar.
rapidamente. Ideologizar. Trava a língua, ideologizar. Você que está na sua casa aí nesse domingão, olha para aquela pessoa mais calibrada já depois desse churrascão e fala para ele, ideologizar. Fala rápido 3 vezes aí, dá um prêmio para ele. Ô, meu querido Acácio Miranda, toda essa discussão envolvendo mesmo o poder da Guarda Civil, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Guarda Civil Metropolitana é assunto constante em todos os debates políticos aí. Vou contratar mais 1.000 guardas, vou contratar mais 2.000 e é um monte de contratação. Eu acho que resolve. Contratar é enxugar gelo. Só contratar é enxugar gelo. Eu sou municipalista também, Diogo, mas eu acho que a gente precisa melhorar muito para que o Brasil seja um país municipalista, porque a gente mede com a régua dos grandes centros. Se a gente afunda para as pequenas cidades, meu pai é de uma cidade do interior chamada Porangaba, há toda uma dificuldade estrutural nesses municípios, há uma dificuldade de manutenção financeira e de manutenção estrutural. A cidade tem dificuldade para contratar médico, tendo dinheiro. Quiçá não teria a mesma dificuldade para contratar guardas civis, e qual seria o nível de treinamento destes guardas civis partindo da perspectiva orçamentária. Então, concordo, acho que o caminho natural é esse, mas a gente precisa superar muitas coisas para chegarmos até lá. Ô Acácio, você sabe que eu conheço Porangaba? Porque tem um radar na Castelo Branco que é de Porangaba e eu frequentemente... O radar é do Estado. Se fosse municipalizado, não estaria lá. Vendo? É do Estado. Frequentemente eu recebo uma cartinha com a cidade de Porangaba. Um abraço para toda a nossa audiência de Porangaba. Porangaba é o 4º pedágio da Castelo. Tá vendo? A forma mais fácil de lembrar. E arrecada bastante com o ISS. Olha só. Não o suficiente, Diogo. Vocês sabem que arrecada mais, viu? Vocês sabem que essa discussão de autonomia dos municípios é uma discussão que geralmente as pessoas pensam só pela parte das decisões. Mas, por exemplo, se a gente tivesse autonomia integralmente, de fato, nos municípios, a maioria dos municípios iria à falência. Porque a autonomia não é só você gastar como você quer, é você depender só do que você arrecada. E aí a gente teria uma dificuldade imensa dessa tal autonomia. Né? Não seria de todo ruim, né? Porque poderia unificar muitos municípios, né? A gente tem 5.000 municípios Brasil afora, então você poderia unificar vários. Isso chegou até a ser proposto pelo Paulo Guedes, discutido pelo Bolsonaro, não chegaram a votar isso, pôr em prática. Mas seria interessante, porque esses municípios dependem da União. Aí fica a União mandando recursos, né? Naturalmente acaba favorecendo os candidatos que têm vínculos com a União Federal, o governo que está no momento. Eu acho que poderia se municipalizar, só que a gente não tem esse histórico de municipalização, seria tudo muito novo. Então a gente não tem esse histórico igual Suíça, Estados Unidos, enfim, onde o município tem autonomia. Seria muito novo para a gente aprender. Agora, como o sistema político brasileiro é muito criativo, não duvido que se fizesse a gente daria um jeito de dar uma gambiarra e piorar. Uma matéria do Globo da semana passada diz que a maioria dos municípios no Brasil não teria condições de sustentar a própria Câmara Municipal, com salário. Isso com essas regras impostas a partir da Constituição do Planalto Central, senão seria muito diferente. Regras que já vão mudar, né? Porque a gente está falando atualmente com as regras do ISS, que é a maior fonte de arrecadação dos municípios, ISS, IPTU e metade do IPVA, né? Porque o cara tem um carro do município, pagou IPVA, é metade para o Estado, metade para o município. Tô certo ou não? Termos. Não, é isso, mas eu acho que vão mudar para pior em termos. Porque para os municípios que produzem e se autofinanciam, será ruim. Para os municípios que não produzem e não se financiam, será válido. Continuará sendo válido, porque já é, né? Mas vejamos uma coisa. Primeiro, antes da Constituição de 88, a maioria dos municípios do Brasil, eu era muito jovem, seus vereadores e até prefeitos, muitas vezes, não recebiam salário. A Constituição que estabeleceu padrões salariais de acordo com o tamanho do município, assim por diante. E hoje, todos os municípios pagam salários aos seus vereadores. Essa já é uma imposição da Constituição Federal e suas leis complementares. O que eu digo é, o problema não são 5.546, se não me engano, municípios no Brasil, e sim municípios tutelados pela União, que às vezes sobra dinheiro da saúde, mas não pode usar, por exemplo, para fazer sua rede de esgoto, porque a rede de esgoto, segundo as leis federais, não é um assunto de saúde, e sim de saneamento básico, de outra área. Então os municípios ficam muito
presos. Veja que nos Estados Unidos tem mais de 90 mil municípios. Na Itália tem 4.900. A pequenina Suíça tem 2.222. O problema não é 5.546. E sim o fato de que os municípios vivem engessados. Eles teriam que se virar por conta própria. E aí sim, se não tivessem competência, mas tem que ter autonomia, aí que fossem à falência, ou que se unissem, ou que se dividissem em mais municípios. A cidade de São Paulo, por exemplo, talvez fosse muito menor se fosse dividida em 20 ou 30 municípios, como é Santiago do Chile. Meus amigos, eu não conheço nenhuma outra pessoa que saiba quantos municípios tem, sei lá na onde, em que país. Se chutou, a gente está acreditando. Se chutou, a gente acredita. Eu vou mandar esses números para vocês depois no grupo. A gente vai começar a ter aqui departamento de checagem dessas informações do Diogo da Luz. É fato. Pode me contratar. Mas eu quero a sua opinião, Priscila, porque você sabe que essa questão, o Diogo falou de algo interessante, né? Às vezes sobra dinheiro da saúde, mas não pode usar em outro lugar, porque a maior parte do orçamento é carimbado. Educação. E aqui em São Paulo a gente está tendo, inclusive, uma discussão atualmente sobre isso, porque o governador Tarcísio ele está querendo criar uma margem de discricionariedade do governo. Por exemplo, a gente tem 30% para educação. É 25 e 12. 25 e 12. Assim, a gente tem uma parcela do que é para educação que o Tarcísio quer deixar livre, 5%, se eu não me engano, para que ele possa utilizar em saúde ou em outra coisa. Isso tem gerado, claro, uma série de reclamações dos professores e tal, mas o Tarcísio está justificando o seguinte: a população agora é mais velha, a ponta da pirâmide é mais larga do que antigamente. Então, quando foi feito lá atrás essa distribuição dos valores, não se considerava que a gente gasta mais hoje com saúde em relação à educação, que a base da pirâmide também diminui, tem menos índice de natalidade. Como é que você vê esse poder dos governantes? Claro. A gente perguntou, quando nós entrevistamos o Tarcísio aqui no Direto ao Ponto, essa pergunta foi feita para ele. E só para hoje, somados, os orçamentos da educação e da saúde correspondem a 37%. E o que o Koba disse, as pessoas têm menos filhos, em compensação, a expectativa de vida é maior. Então, hoje, falta dinheiro para a saúde e, em muitos casos, os pequenos municípios, os municípios médios, precisam, no final do ano, inventar, sair comprando imóvel, por exemplo, para conseguirem gastar o mínimo constitucional da educação. O que o governador propõe? Você vai gastar os dois conjuntamente. Então, eu preciso gastar conjuntamente 37% em educação e saúde, a depender da demanda de cada um desses setores. Mas parece ter um limite, uma margem de 5%. Aí que é o que ele pode decidir se vai para lá ou para cá. De maleabilidade, né? De maleabilidade. É interessante porque dá poder para o governador tomar as decisões, não é, Priscila? Eu acho que fica melhor distribuído e eu concordo. Se a gente tem uma evolução dos gastos, por exemplo, né? Então se antes não se tinha o gasto com a pessoa idosa como era ou como está atualmente, nada mais justo do que se adeque à saúde, até porque, Koba, é bom a gente falar até para a nossa audiência que qualquer que seja o cenário que se mude, haverá uma reclamação. Então, puxou o valor para a pessoa idosa, mas descobriu um santo para cobrir outro. A gente vai ter isso para todo e qualquer argumento. Mas, se a gente precisa para a saúde, para a segurança, né? Eu acho que deve ser feito nesses limites, dando esse poder sim. Porque se tem um estudo, se tem uma estatística, que diante dessa estatística traz a necessidade de colocar mais dinheiro em determinada situação, em detrimento de outra, nada mais justo que se faça assim, dando autonomia sim. E eu concordo nesse aspecto com essa possibilidade. Fala, Guilherme Mendes, qual a sua opinião sobre isso? Eu concordo com a possibilidade, acho que de fato o governante tem que ter uma certa margem de manobra, né, tendo em vista que mais de 1/3 do orçamento fica travado. Mas me parece mais razoável, ao invés de talvez se pedir por uma margem de 5%, ou então deixar o dinheiro preso, ainda que dentro de duas áreas restritas como saúde e educação, que se adotasse o sistema de atingimento de metas. Então, por exemplo, dentro da educação, se atingiu determinada meta de alfabetização, ou se atingiu determinada meta numa determinada avaliação de ensino médio. Mas essa história de meritocracia não cola muito com essa turma, hein? Não é meritocracia, não. Meritocracia do ponto de vista orçamentário. Se o Estado, então, consegue atingir aquela meta com menos recurso, mostrando que ele é mais eficiente, ele teria, então, a possibilidade de manejar
parte desse orçamento para outra área. Aí sim você forçaria o quê? O governante a cumprir metas de desempenho, não só metas financeiras. Porque hoje o que acontece também é exatamente essa distorção que o Acácio colocou. Você tem que às vezes gastar o dinheiro, não faz um bom uso dele, não atinge as metas educacionais esperadas e aí se vai e compra prédio. Isso de fato impacta a educação? Não impacta. Agora, se o governante falar, não, eu vou conseguir atingir uma determinada meta e isso vai me dar 1%, 2%, 3% da possibilidade de remanejo desses recursos, talvez isso estimule os governantes a fazer um uso mais adequado dos recursos. Simplesmente reservar o recurso sem ter nenhuma métrica de desempenho, me parece que é um modelo ultrapassado, né? Eu tô feliz de ouvir o Guilherme Mendes falando sobre cumprir meta, estabelecer normas de desempenho, avaliação. Eu ia além disso no meu comentário. Hoje o programa tá tão atípico que o Guilherme falou de meritocracia e o Diogo falando sobre socialismo e alguns aspectos. Eu falei socialismo? Estamos num dia diferente, hein? Onde eu falei socialismo? Não falei, não. E você, João Bellucci, vamos estabelecer plano de meta para os governantes? Melhor, vamos estabelecer para os funcionários públicos, de repente, um plano de metas, o cara que ele entrega mais, ele ganha mais, de repente, uma bonificação pelo resultado. Como é que você vê esse tipo de proposta? Eu vejo como fundamental, Cobete, até porque o governante ele fica sem essa margem, porque como você tem esses orçamentos carimbados para saúde, educação, o que a gente observa na prática ali no meio político é muitas vezes o governo fica em desespero para gastar o dinheiro, porque ele precisa gastar o dinheiro, fazer compras públicas, aí começa a comprar livros. Hoje o que está na moda, infelizmente, nas escolas, nas séries mais baixas, é resumo do Machado de Assis, é resumo do Eça de Queiroz. Ou seja, a criança nem lê mais o livro, né? Precisa ler o livro, né? Precisa tomar contato com o livro, ainda que seja... A inteligência artificial, né? Faz para o aluno. Artificial reduz, até a fala está dificultada, né? Enfim... Tá tudo muito difícil para as crianças e você ter essa verba carimbada, precisa gastar de qualquer jeito. Eu acho que seria importante essa questão de mensurar, né, o funcionalismo público, até porque, por exemplo, o governante entra no caso do Tarcísio, a primeira coisa que ele tem que negociar é com os grandes sindicatos de polícias, de professores, que tem um poder de mando gigantesco. Então você tem as instituições que mandam e tem as que não mandam, mas que também mandam, igual os sindicatos. Então você precisa ter essa autonomia maior e precisa poder demitir funcionários públicos, né? Você tem essa questão do funcionário público, é muito difícil ser demitido. Você tem de juízes, que é difícil mensurar a produção de juiz, e quando ele comete alguma falta muito grave, até crime, a grande punição para o juiz é ser afastado recebendo salários. Isso não é punição, isso é prêmio. Já que nós estamos testando aqui a coloração ideológica de cada um dos nossos participantes, eu quero saber a sua opinião, meu querido Diogo da Luz, sobre os sindicatos nesta relação com o governo. Como disse o João Bellucci, há muito poder dos sindicatos. Por exemplo, a gente estava citando aqui esse projeto de alterar a distribuição dos valores entre saúde e educação. O sindicato dos professores está em cima falando que o governo é contra a educação. E aí? Sem dúvida, o sindicato tem que poder se organizar livremente, mas sem regras específicas e impositivas, como nós temos aqui. Só pode ter um sindicato de cada setor. Por que não pode ter o sindicato dos trabalhadores de uma empresa especificamente? Em todas as áreas, nós somos regulamentadores demais. Eu insisto, se o sindicato se organizar de acordo com a vontade dos seus trabalhadores e arrecadar o dinheiro dos trabalhadores que queiram pagar, é livre para fazer o que quiser. Esse é o entendimento do que eu acho que seria o ideal. Tem sindicato dos pilotos? Tem sindicato dos pilotos. É bastante bom, é bastante bom. A pergunta é outra, você é sindicalizado? Sim, sou sim. Mas é um sindicato muito diferenciado, sem dúvida nenhuma, e ele tem que seguir uma série de normas que preferiria não seguir. É um dos sindicatos que preferiria ter autonomia, até porque a categoria dos pilotos é uma categoria de salários um pouco mais altos, aperta menos no bolso dos pilotos pagar a sua contribuição, eles poderiam arrecadar até um pouco mais, inclusive. Tá aí, meus amigos, tá aí, Diogo da Luz, sindicalizado, defendendo... Sindicalista, tá vendo? Sindicalista é muito, né? Eu não tenho nada contra o sindicalismo, o que eu tenho contra é o sindicalismo pelego, esse sindicalismo criado por regras federais e que recebe dinheiro como se fosse tirado à força das pessoas para entregar a eles. Isso eu acho errado. Tanto o patronal quanto o dos trabalhadores
tem que mudar. É que são muitos sindicatos que não defendem de fato os interesses da classe, né? Mas defendem os interesses de seus diretores, presidentes, de seus contatos, né, Guilherme Mendes? Você tem algum... A gente conversou... Você é sindicalizado como o Diogo também? Sindicalista? Sindicalista você é não. Simpatizante do sindicalismo? Eu sou favorável ao plurissindicalismo, como o Diogo bem colocou. O que foi feito na reforma sindical de 17, não é? Aí eu acho que realmente foi um crime, porque você tirou... Dá liberdade pro povo? Foi? Não. Você não deu liberdade, porque a liberdade seria isso que o Diogo falou. Se poder ter mais que um sindicato numa mesma categoria. A liberdade pro povo decidir se paga ou não. Então, a liberdade é a seguinte, vocês não podem ter mais que um, e esse um que existe eu vou tirar a forma de sustento de custeio. Essa foi a liberdade. Foi o sufocamento absoluto dos sindicatos. O desejo, na verdade, era acabar com o movimento sindical no Brasil. Por sorte, isso não aconteceu. Me parece que agora há alguma tentativa de mudança, de modo que os sindicatos consigam novamente se oxigenar, porque são instituições muito importantes para a democracia. Na nossa redemocratização, exerceram papéis fundamentais. Aliás, ouso dizer que se não fossem os sindicatos, nós não tínhamos chegado à redemocratização em 88, talvez demorasse ainda um pouco mais. Como o Diogo bem falou, existem bons sindicatos, existem maus sindicatos, como em qualquer atividade da vida. Agora, de fato, não permitir o imposto sindical e, em contrapartida, também não permitir a pluralidade, significa praticamente matar a representatividade sindical. Estou com o Diogo nessa. Só lembrando que não é permitido imposto sindical, não é permitido imposto sindical obrigatório. Essa é a questão. E aí a contribuição ficou. Isso é que caiu, né? Exato. Então, pois é, o imposto sindical é que caiu. E agora tem uma novidade que é a contribuição assistencial, que também não é obrigatória, mas mais ou menos, meu querido João Belucci, porque não é obrigatória, mas vai começar a descontar do seu olerite. Se você quiser tirar, aí você tem que pegar uma fila básica para ir lá oferecer a carta de oposição. Parar de... Se tiver o acordo, né, entre o sindicato, né, o acordo, aí passa a cobrar do trabalhador, e se ele não quiser, ele vai lá e reclama igual fazendo outro, que era bem difícil, inclusive, né? Antigamente teve sindicato dando multa pro cara deixar de ser contribuinte assistencial do sindicato. Eram sindicatos riquíssimos, né, que tinham com colônia de férias, enfim, né, um patrimônio enorme por conta dessa obrigatoriedade e desses valores.